Campina Grande, quinta-feira, 24 de outubro. Hoje comemora-se o Dia das Nações Unidas, ou da ONU. Instituição esta que trabalha para promover a paz entre as nações e entre os continentes quando estão em conflitos. A exemplo do que temos visto e assistido através da mídia, Israel lutando pela sua sobrevivência, nós vimos com muita tristeza, através da mídia, veículos da ONU trabalhando em prol do Hamas, do Hezbollah, do Irã, no momento em que Israel está lutando, como eu tenho dito aqui, pela sua sobrevivência. E recentemente foram encontrados veículos trabalhando em função da destruição e a eliminação do Estado de Israel. Que instituição é essa? Que autoridade essa instituição tem para promover a paz? Somente Jesus, o Filho de Deus, é que pode realmente trazer paz no coração dos homens e entre as nações. Ele mesmo disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, disse Jesus. Por isso, Isaías profeticamente falando, referindo-se a Jesus, ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Jesus entra no coração do homem, ele promove paz. A paz na família, a paz no lar e paz entre as nações ou entre os homens. Lembre-se, quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram nos céus de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Portanto, a ONU está muito longe de promover a paz. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós temos ministrado e você agora vai ficar com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música glória a Deus nas alturas, entre as nações e paz no coração dos homens. Deleite-se com esta música. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras nações, glória a Deus. Pela caridade, glória a Deus. Que alguém produz, pelos céus que um dia, glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória
glória a Deus, glória a Deus. O homem deve precaver-se de 3 coisas: a concupiscência da carne na juventude, a agressividade na virilidade e a ambição na velhice, porque isso tudo é concupiscência. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele, uma certa ocasião, disse sobre o aspecto da avareza, que é também uma tentação para quem quer às vezes enriquecer ilicitamente. Não quer saber de que maneira vai enriquecer, quer enriquecer, não quer saber se é roubando, matando, seja lá o que for. É por isso que Jesus disse: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Às vezes o indivíduo vê uma outra pessoa prosperando na vida, diz: eu só queria ser como fulano. Então usa de todo tipo de expediente para chegar àquela posição de enriquecimento, às vezes ilícito. Teergre, um outro pensador, ele fez essa oração: Senhor, retira dos meus olhos o lodo da concupiscência e da luxúria, e põe neles o colírio da tua santidade e perfeição. Esse pensamento eu achei muito interessante, estou trazendo aqui para ilustrar. Jesus então, irmãos, falou que é de dentro do coração do homem que procede tudo que você imaginar de ruim, de negativo. Ele chegou a afirmar o seguinte: é de dentro do vosso coração que surge a ambição, a avareza, a prepotência, o desejo desordenado, os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios, os adultérios, as malícias, os furtos, homicídios, adultérios, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro do nosso coração e se estereotipa em ações e gestos e atos. Porque você deu à luz através da concupiscência ao ser tentado. E Jesus disse: é isso que contamina o homem. Diga-se de passagem, meus irmãos, quando a gente alimenta esses pensamentos em nossos corações, estamos alimentando a nossa carne, quanto à moral, quanto à conduta, quanto ao caráter, que inclusive falta na vida de muitos crentes, de muitos cristãos, porque infelizmente estão alimentando a carne com estas coisas aqui. É por isso que a gente vê muitos crentes que hoje estão vivendo na esfera da carne, são carnais, que estão alimentando por causa da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, estas coisas que são prejudiciais. Então, quando alguém está alimentando o seu coração, a sua mente, com estas coisas, está fortalecendo a carne, que é fraca, fortalecendo no sentido de você meter a cara mesmo e entrar de testa mesmo, como a gente costuma dizer, no pecado, e a mente vai ficando cauterizada, como se isso fosse uma coisa normal. E alguns até dizem assim: não, todo mundo faz isso, todo mundo tem essas atitudes, isso não só sou eu não, é todo mundo, para justificar aquilo que ele está alimentando na sua carne. Mas um outro aspecto daquilo que estamos trazendo como tema, a carne é fraca, é que quando a gente não alimenta o nosso coração com esta palavra aqui, você está enfraquecendo a sua carne. É por isso que o cristão deve ter o hábito de ler a palavra diariamente, nem que seja um versículo, e memorize, e fique mastigando, ruminando aquilo que você leu, porque aquilo vai trabalhar no seu coração, e algumas coisas você vai realmente o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração. Quero apenas citar um exemplo aqui, Efésios capítulo 4, versículo 25. O indivíduo tinha o hábito de mentir,
de faltar com a verdade, de enganar, e mentia. Mas ele um dia se converteu, um dia ele está lendo a palavra e vê lá Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, não mintais uns aos outros. Isso vai bater na sua consciência como uma advertência, como uma sinalização, você não deve continuar na prática da mentira. Um outro texto, a vossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que disso procede vem do maligno. Outra passagem que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, não deis lugar ao diabo. Então, são palavras-chave que quem tem o hábito ou a prática de estar praticando esses hábitos, tem esses maus hábitos, essas coisas que Jesus falou, que é do coração do homem que procede, que quando lê uma passagem dessa, a ficha cai. Que o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar no seu coração e mostrar que você não deve continuar com essa prática, ou com essas práticas. Lembra-se quando Jesus foi tentado lá no deserto, 40 dias e 40 noites, lá no deserto? Satanás veio para pegar Jesus no ponto mais fraco. Qual era o ponto mais fraco de Jesus ali? Alguém sabe dizer? Fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem botar nada na boca, um jejum absoluto, total. Então Satanás disse, o ponto fraco dele agora é comida. Ele agora, eu vou pegar agora, vou tentar levá-lo por causa dessa fraqueza, o corpo desfalecido. Jesus estava ali realmente com fome, então Satanás vem e faz aquela primeira prova. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês: será que Jesus não tinha poder de transformar pedras em pães? Sim ou não? Tinha, e tem. Ele diz, eu abro e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Porém, se Jesus tivesse feito aquilo que Satanás estava querendo que ele desse prova, ele não precisava de dar prova que era o Filho de Deus. Ele não precisava de dar prova, ele já é o Filho de Deus. Mas Satanás queria que ele, naquela hora, atendesse àquele capricho de Satanás. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Porque a palavra de Deus é quem alimenta o nosso coração. Amém, meus irmãos? Então Satanás quis pegar Jesus ali naquele ponto fraco. Depois levou Jesus para um lugar mais elevado, disse, olha, se você se prostrar e me adorar, dar-te-ei todos os reinos deste mundo. Uma tentação de realmente Jesus como homem, se tivesse prostrado-se diante de Satanás ali e adorá-lo, em detrimento do mundo que ele estava oferecendo. E o mundo que ele estava oferecendo a Jesus não era o mundo no sentido como a gente pensa, o mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de tranquilidade. Irmãos, era aquilo que João diz lá, o mundo passa e as suas concupiscências, porém aquele que faz a vontade de Deus, esse é que permanece para sempre. Amém? Então Satanás fez todo tipo de provas para tentar pegar Jesus no momento de fraqueza. Ele mostrou todos os reinos do mundo e ele disse, dar-te-ei se prostrado me adorares. Jesus disse, retira-te, Satanás, só ao Senhor adorarás e só a Ele renderás culto. Jesus citou a palavra, como ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho, se você estiver alimentando o seu coração com esta palavra diariamente, ela vai encontrar, na hora da tentação, resistência, muita resistência você vai ter. Mas um outro aspecto também da carne ser fraca, é porque ainda, muitas pessoas não crucificou o seu eu, nem muito menos o seu coração. Paulo afirma em Romanos 7, versos 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim,
não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse é o que faço. Você vai ver também Paulo dizendo ainda, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em nós habita. Eu citei para vocês Romanos 8, 9, de 8 a 10. Então, meus irmãos, quando nós um dia nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no nosso coração, guiar os nossos caminhos, instruir, orientar, iluminar a nossa mente e nos dar graça para que nós saibamos que diante da nossa vida, depois da nossa conversão, há limites, que eu por mim mesmo não tenho forças, não tenho capacidade de superá-las, mas o Espírito de Deus que habita em mim, vai me dar condição e vai me capacitar a superar essas fraquezas da carne. Amém, meus irmãos? Quem tem o Espírito Santo de Deus é porque um dia foi crucificado com Cristo. E Paulo diz isso: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios 11:30. Eis a razão porque há entre vós, citando 1 Coríntios 11:30, que logo mais vamos celebrar a ceia. É por isso que Paulo diz assim: por esta causa, quer dizer, quem está às vezes alimentando a sua carne com o pecado, vai contrair 3 coisas sobre si: fraqueza espiritual, doença e muitos que vão ter morte prematura. É por isso que Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, ele disse que nós devemos examinar a nós mesmos quando formos tomar a ceia, como logo teremos logo mais, porque poderemos, ao tomarmos a ceia indignamente, acarretarmos essas 3 coisas sobre a nossa vida: fraqueza, doença e morte prematura. O que é que Paulo quis dizer aqui? Fraqueza espiritualmente. Há muitos crentes que estão com anemia espiritual, com letargia espiritual, que estão sofrendo determinadas doenças psicossomáticas, porque não estão alimentando a sua palavra, o seu coração com a palavra, não estão crucificando o seu eu, sua carne, está mais viva do que você possa imaginar. Podíamos até dizer como uma carne verde. Você chega na cidade, chega lá na feira e diz: eu quero um quilo de carne verde. Então tem muitos crentes que estão assim, na carne mesmo. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, nesse contexto, a carne é fraca, nós poderíamos pensar, Paulo, meus irmãos, precisava reconhecer o quanto é preciso alimentar o seu coração com a palavra, diante de tudo aquilo que o mundo oferece. Inclusive, ele teve uma revelação de ir até o 3º céu e ver coisas lá que não era lícito dizer aos homens. Mas para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não tivesse qualquer sentimento de provocar humilhação nas outras pessoas que não tiveram o privilégio que ele teve de ter as visões que ele teve, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele diz: mensageiro de Satanás, para esbofetear a sua carne, para que ele não se vangloriasse. Sabe, irmãos, às vezes Deus coloca um espinho na carne para que você ponha um freio de mão, se é que a gente pode usar essa ilustração, de dar lugar ao pecado na sua vida, que um espinho incomoda.
Uma pedrinha que cai dentro do solado do sapato nos incomoda. Você vai andar, tem que parar e tirar de lá, porque não consegue andar muito tempo. Agora imagine um espinho que inflama. E Deus colocou aquele espinho para que Paulo não se ensoberbecesse, porque a soberba era um pecado da carne, como fraqueza. E é por isso que Deus disse para ele, ele orou 3 vezes pedindo que o Senhor removesse aquele espinho na carne, e o Senhor disse não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem que aprender a conviver com isso aí para o seu próprio bem. Há certas coisas na vida da gente, meus irmãos, que aparentemente aos nossos olhos é um mal, mas é um mal necessário. E mal no bom sentido, não é no sentido de você se conformar com as coisas erradas, não. No bom sentido, uma lição que Deus está lhe dando. Alguém pode ter alguma dificuldade na sua vida, na área sentimental, e essa pessoa às vezes é uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, muito avarenta, muito prepotente. Aí vem um espinho na carne. A minha mãe mesmo já é falecida, ela tinha um sentimento de vaidade profundo, não queria nada com Jesus, não queria saber do Evangelho. E assim que eu me converti, preguei para minha mãe diuturnamente, até que ela foi acometida de um CA em uma das mamas, e foi através deste CA, que para mim foi um espinho na carne dela, que ela se converteu e chegou a conhecer Jesus, ao ponto dela dizer mais tarde, anos depois, mais tarde, que aquela doença foi necessária para a conversão dela. Ela mesma declarou isso. Então às vezes é um espinho na carne para o nosso próprio bem, para a nossa correção, e Paulo passou por isso. Paulo, aos Romanos capítulo 7, verso 18 e 19, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por sinal foi até cantado hoje à noite em forma de louvor aqui na igreja, pelo grupo Ministério Calvário. Meus irmãos, eu acredito que você, nessas alturas, deve fazer uma avaliação. Eu preciso de ter realmente uma experiência profunda maior com Deus, para não alimentar esse sentimento de fraqueza espiritual, fraqueza moral, fraqueza sobre o aspecto de você ceder à tentação, alimentar o pecado na sua vida, porque você mais tarde vai sofrer as consequências ou as sequelas dessa fraqueza. Você vai ser uma presa fácil. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo 6, ele declara que já foi crucificado o velho homem. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20, capítulo 6, versículo 14, são muitas passagens. Ele disse: longe de mim esteja de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Capítulo 5, versículo 17, Gálatas, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, na carne, as marcas de Jesus. Em última análise, meus irmãos, quando nós alimentamos a nossa carne com aquilo que é prejudicial, pernóstico, que vai nos ajudar a cada dia ficar mais enfraquecido, espiritualmente falando, quanto mais você alimentar, você vai ter dificuldade de vencer as tentações, os pecados, que muitas vezes nos assedia de perto, nos deixa num verdadeiro emaranhado. Então, a carne não será enfraquecida enquanto você não fortalecer o seu coração com a presença de Deus na sua vida. Eu quero dar aqui 2 ilustrações para encerrar esta palavra. A primeira delas é que
um carro, para sair do lugar, ele tem que ter algumas coisas para poder ele sair, se movimentar. Um deles é combustível. Um carro sem gasolina não sai do canto, ou de óleo diesel, ou de álcool, não sai do canto. E pode até sair o pessoal empurrando, mas você não pode pegar uma estrada, sair daqui para João Pessoa empurrando o carro. Já pensou? Você vai chegar lá morto. Um carro sem uma bateria não sai do lugar. A bateria é quem alimenta toda a parte elétrica do automóvel. Se a bateria riar, acabou-se, não sai do canto. Aí, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos, é uma ilustração assim um tanto grotesca, mas eu queria que nós pensássemos aqui o seguinte: se um carro sem gasolina, um automóvel sem gasolina, se um carro sem a bateria ou a bateria riou, não sai do lugar, assim é a situação daquele crente que alimenta a carne com tudo aquilo que entristece a pessoa do Espírito Santo, que lhe afasta de Deus, que lhe tira da presença e você quebra a comunhão com Deus. Você não vai sair do lugar, você vai estar estagnado, você não vai prosperar na sua vida, não vai ter crescimento espiritual, você vai ter uma vida estagnada, que não vale a pena. Você vai perder anos aqui na igreja sentado nesses bancos, se você alimentar a sua carne. Eu quero terminar dando a seguinte ilustração. Paulo Garcia, pregando aqui na igreja, eu me lembro, faz décadas isso, ele citou uma ilustração de um homem que tinha 2 cachorros, um branco e um preto. Então ele disse que a proporção que os cachorros iam sentindo fome, ele ia dando um pedaço de carne, ia dando para aqui, hoje tem rações, mas antigamente não existia rações, era só carne. Aí ele fez a seguinte ilustração, exemplificando o cachorro branco como sendo aquele alimento positivo que você deve manter na sua vida em relação à comunhão. Não está comparando o cachorro branco à comunhão com Deus, mas ele citou apenas uma ilustração. Se você alimentar mais aquele animal, mais aquele cachorro branco, você vai estar mais se estreitando, estar mais próximo em comunhão com Deus. Mas se você alimentar mais aquele cão preto, foi a ilustração que ele deu, você vai alimentar mais a sua carne. O branco você vai alimentar o seu espírito, o preto você vai alimentar a sua carne. E você vai ver como será desastroso. E eu quero citar o exemplo de Sansão, no livro de Reis. Este homem que recebeu de Deus uma força excomunal. E o segredo da força que aquele homem recebera de Deus foi do voto que ele fizera do nazireado, não cortar o cabelo. Ele fez esse voto do nazireado. E por isso ele teve lutas e mais lutas e venceu os filisteus e lutou e sempre prevaleceu. Mas um dia, por fraqueza, ele caiu nos braços de uma Dalila. E aí Dalila fez a cabeça dele, insinuado pelos filisteus. Olha, esse homem tem uma força excomunal, vamos procurar descobrir, E ela foi fazendo muitos testes, até que ele um dia abriu o coração. E aí, meus irmãos, depois disso ele perdeu a visão, ficou cego, e por último perdeu a vida. Ele chegou, se abraçou com os pilares dos palácios do rei, e os filisteus gozaram dele, fizeram humilhações e mais humilhações, disseram que esse aí é o homem que tinha força, que prevalecia, que fazia os exércitos de Israel prevalecer. Esse homem aqui, ele estava lá puxando com um animal, um rodo, e sendo humilhado. E aí ele chegou para um jovem e disse: olha, me leve até um daqueles pilares, e fez uma oração: Senhor, pela última vez eu te peço, me dá força, restaura minhas forças, para que eu possa, embora eu vou morrer com eles, mas esses filisteus também todos serão mortos com a minha morte. E assim foi feito.
Estou citando esse exemplo final para mostrar que a carne, quando é alimentada, ela leva à destruição. Ela deixa você cego, sem visão das coisas de Deus. Ela tira a sua liberdade. Ela lhe escraviza e, quando não, tira a sua vida. Tira a sua vida. Então eu queria que você saísse daqui hoje pensando, não vale a pena alimentar a carne. E aí eu queria que você, a partir de hoje, todas as vezes que sentir a sua carne enfraquecida, dobre os seus joelhos, busque a Deus, clame por socorro, procure encher a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Há muitas experiências de homens e mulheres no passado que vão lhe ajudar a você superar todas as tentações, todas as esferas da carne, no sentido de você não pecar e nem sair da presença de Deus. Agradeço, portanto, a todos que atentarem para o nosso apelo. E até amanhã, se Deus quiser.